Olá, pessoal. Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma aula de discipulado. Sou o pastor Marcos Jazéas e nós vamos continuar a falar sobre o batismo, né? Nós vamos continuar a falar sobre o batismo infantil. Será que o batismo infantil realmente é um batismo bíblico? E a respeito disso que nós vamos falar, nós já tivemos 2 vídeos nos quais nós falamos sobre isso. E agora nós vamos, em especial, responder algumas objeções que são feitas contra o batismo infantil. Então as pessoas vão dizer algumas coisas contra o batismo infantil. E nós vamos, então, responder a essas objeções que as pessoas levantam contra o batismo infantil. Então vamos lá, vamos à primeira objeção. Não existe mandamento bíblico explícito para batizar crianças. Então essa é uma das objeções que as pessoas vão levantar, elas vão dizer que não existe mandamento bíblico explícito para batizar crianças. E um estudioso chamado Chappell, ele vai dizer o seguinte: a igreja não teria debatido as questões que envolvem o batismo infantil durante séculos se as respostas certas fossem óbvias. Então, se existisse de fato um mandamento explícito para batizar crianças, se fosse tudo tão óbvio na Escritura, então essa questão do batismo infantil, ela não teria sido debatida por séculos na história da igreja. Então, se ela está sendo debatida, então isso significa que realmente não há nada explícito na Escritura. Então não é de surpreender que não haja um mandamento explícito na Escritura dizendo para se batizar crianças. Seria de se esperar o contrário, isto é, um mandamento que também não existe, é preciso ressaltar, para excluir as crianças da igreja do Novo Testamento, uma vez que as próprias promessas da Nova Aliança explicitamente incluem a descendência. Então, se nós vamos usar esse argumento de que não existe um mandamento explícito, isso é pior para o outro lado. Porque deveria ter um argumento explícito dizendo o contrário, que crianças não devem ser batizadas. Por quê? Porque se você voltar nos nossos vídeos anteriores, o que você vai ver é o seguinte: o batismo é a circuncisão cristã. E na circuncisão era comum, estava à vista de todos, estava lá explícito que crianças deveriam ser circuncidadas. Então esse era o padrão na antiga aliança. Então, quando passa para a nova aliança, se crianças não devessem ser batizadas, se crianças não devessem passar pela circuncisão do Novo Testamento, que é o batismo, então isso sim deveria estar explícito na Escritura. Isso sim deveria estar lá. Então, deveria ter um mandamento explícito para não se batizar crianças se não fosse preciso batizar crianças. E também existem outras coisas que não têm mandamento explícito na Escritura, né? Nós devemos nos lembrar lá dos nossos símbolos de fé. O que é palavra de Deus não é somente aquilo que está explícito, mas aquilo também que pode ser deduzido a partir da aplicação da lógica. Se você for olhar, também não existe mandamento explícito ali instituindo o domingo como o dia do descanso cristão. Então não existe mandamento aí dizendo que acabou o sábado e que agora é o domingo, não tem nada explícito. Você precisa aplicar a lógica para chegar a essa conclusão. Não há mandamento bíblico explícito facultando mulheres na participação da ceia do Senhor. Então você não vai ver nenhum mandamento que vai dizer para mulheres participar da ceia do Senhor. Não existe igualmente nenhuma passagem nas Escrituras ensinando explicitamente a doutrina da Trindade. Então nenhuma dessas coisas está explícitas na Escritura. No entanto, você pega aí os batistas, talvez poucos batistas vão concordar aí com a ideia do domingo ser o dia do Senhor, mas o restante dessas coisas, todos eles vão concordar. Todos os batistas vão concordar que mulheres devem participar da ceia. Todos os batistas que são ortodoxos, eles vão concordar com a doutrina da Trindade, e nenhuma dessas coisas está ali explícita na Escritura. Então,
é palavra de Deus não somente aquilo que está explícito, mas aquilo que pode ser logicamente deduzido da Escritura também. A Confissão de Fé, capítulo 1, versículo 6, diz: todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e vida do homem, ou é explicitamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Então, palavra de Deus não é só aquilo que está explicitamente na Escritura, mas aquilo que pode ser deduzido a partir do uso da lógica, isso também é a palavra de Deus. O John Frame ele vai dizer o seguinte, que a lógica ela não acrescenta nada à palavra de Deus. A lógica ela só mostra aquilo que está implícito. Ela só torna explícito aquilo que está implícito. Por exemplo, no famoso silogismo clássico, todo homem é mortal. Premissa 1, todo homem é mortal. Premissa 2, Sócrates é homem. Conclusão, logo, Sócrates é mortal. A conclusão, ela não traz nada que as premissas já não têm. Ela só torna explícito, ela só torna evidente. Então, quando eu falo e aí eu tenho que fazer uma ressalva. Quando eu falo de aplicar a lógica, hoje em dia as pessoas não entendem o que é lógica. As pessoas acham que lógica é simplesmente aquilo que faz sentido para mim, aquilo que eu acho que faz sentido. Não, isso não é lógica. Lógica, eu estou falando no sentido técnico mesmo, né, de aplicar, por exemplo, como eu utilizei o silogismo aristotélico aí no exemplo anterior. Então é você aplicar a lógica. Quais são as premissas que nós temos na Escritura? A que conclusão essas premissas vai nos levar? Então aquilo que as conclusões que nós conseguimos chegar por meio do uso da lógica, elas também são palavras de Deus, porque é aquilo que está implícito na palavra de Deus. Por exemplo, na Bíblia não tem nada falando a respeito de, não tem nenhum mandamento explícito, não abortarás. No entanto, a gente sabe que o aborto é pecado. Por que a gente sabe? Porque, premissa 1, a Bíblia vai dizer para não assassinar seres humanos, né? A premissa 1, na verdade, não se pode assassinar seres humanos. É a premissa 1. Premissa 2, os bebês no ventre também são seres humanos, né? A Bíblia vai ter diversos textos que vai tratar os bebês no ventre como seres humanos. Então, logo, a conclusão é que não se pode matar o bebê que está no ventre. Então, o aborto é pecado. Então, veja, nem todas as coisas estão explícitas na Escritura. Algumas delas nós temos que deduzir por meio do uso da lógica. Não existe exemplos claros de batismo infantil no Novo Testamento, né? Outro argumento parecido que as pessoas utilizam, né? Não existem exemplos claros de batismo infantil no Novo Testamento. A gente não vê dizendo lá, Pedrinho foi batizado quando era um infante. Não existem exemplos claros de batismo de criança no Novo Testamento, explícito, mas existem exemplos implícitos. E nós vimos nos nossos últimos vídeos que dos 8 batismos que a Bíblia menciona, só 2, né, não havia o batismo de criança, não envolvia o batismo de criança. O restante tudinho envolve, porque era o batismo de casas, de famílias inteiras, que muito provavelmente tinha criança. Então não existe exemplo explícito, mas existe exemplo implícito. E se você for olhar, também não existem exemplos de pessoas que cresceram em lar cristão e só foram batizadas adultas. Que deveria ter, né? Porque como é no caso dos batistas e daqueles que não aceitam o batismo infantil? Uma criança nasce em um lar cristão, uma criança ela nasce em um lar em que o pai e a mãe é crente. Ela não é batizada enquanto é criança, somente quando ela atinge uma certa idade, a chamada idade da razão. Então somente aí ela é batizada. Mas não existe nenhum exemplo disso na Bíblia. Você não vai ver na Bíblia, em momento nenhum, o batismo de uma pessoa que só foi batizada agora porque quando era criança não foi batizada. Não tem isso na Bíblia. Então, deveria ter. Deveria ter, porque é algo novo. O normal, lembra, era que as crianças fossem circuncidadas. Se vai mudar, então deveria sim ter algo ali na Escritura. Então, algum outro argumento que as pessoas trazem, Jesus foi batizado aos 30 anos de idade, né? As pessoas vão dizer isso,
olha, precisa batizar somente depois de adulto, porque Jesus foi batizado somente aos 30 anos de idade, já adulto. Primeira coisa, as pessoas que falam isso não batizam os membros da igreja somente quando tem 30 anos. Então, se fosse seguir Jesus aí à risca, então teria que batizar somente com 30 anos ou depois dos 30. E as pessoas que defendem isso batizam os crentes mais jovens. Então essa é a primeira coisa, não segue à risca. A segunda coisa é o batismo de João Batista não era o batismo cristão. O batismo de João Batista, ele era um rito somente de purificação, ele era um ritual de purificação e não de iniciação no meio do povo de Deus. O batismo ele só passa a ser um símbolo de iniciação dentre o povo de Deus a partir da ressurreição de Jesus Cristo. Quando o próprio Jesus é que vai instituir o batismo e instituir como deveria ser feito o batismo. Quando ele fala aí de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O de João não era batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O de João era um rito de purificação, mas não era um rito de iniciação, não era a mesma coisa do batismo cristão. E é tanto assim que quando os apóstolos eles encontravam alguém que tinha sido batizado somente no batismo de João, eles não consideravam aquele batismo. Eles batizavam uma outra vez. Nós vemos o exemplo disso lá em Atos, capítulo 19, versículos de 1 a 5, que diz o seguinte: aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe um Espírito Santo. E Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Né? Porque o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eles não sabem nem o que é o Espírito Santo, então que raio de batismo eles receberam? E eles responderam: o batismo de João. E Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Então era um batismo de purificação. Você se arrependia dos seus pecados e você se batizava como um sinal de purificação e de que dali em diante você iria fazer aquilo que agrada a Deus. Mas João, ele falava de um outro batismo que viria, que era superior. E aí ele vai dizer, a saber, em Jesus, né? E aí diz o restante do texto: e eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Então o batismo de João Batista, ele não era o batismo cristão, ele era um rito de purificação. E é por isso que Jesus vai passar por ele, né? Lembra, Jesus não tem pecado nenhum. Então por que ele precisou se batizar? Porque o rito de purificação, ele era algo que era feito antes dos sacerdotes começar o seu ministério, né? Quando a gente lê a Escritura, a gente vai ver isso, que antes do sacerdote começar o seu ministério, ele passava por um rito de purificação. Números 4:3, que diz: da idade de 30 anos para cima, até os 50, será todo aquele que entrar nesse serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. Então, quando Jesus começa o seu ministério, quando ele tem 30 anos. Então, ele é batizado com 30 anos, é porque é a idade que ele vai começar o ministério, porque, segundo a lei, um sacerdote deveria começar o seu ministério a partir dessa idade, a partir de 30 anos de idade. E Jesus Cristo, ele é sacerdote, ele é profeta, sacerdote e rei. Para ser sacerdote, então, precisava passar por um rito de purificação com água. Levítico 8, versículos de 1 a 6. O Senhor disse a Moisés: leve Arão e os filhos dele, as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto dos pães sem fermento. Reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. E Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. E a congregação se reuniu à porta da tenda do encontro. E então Moisés disse à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez com que Arão e os seus filhos se aproximassem e mandou que se lavassem com água. Então o que nós vemos aqui? Quando o sacerdote ele ia
começar o seu ministério, ele passava por um rito de purificação. E é claro, Jesus ele não precisava ser purificado, porque ele era santíssimo, ele é santíssimo. Mas ele faz isso para dar exemplo, né? Para cumprir aquilo que era praxe, né? Aquilo que acontecia normalmente. É isso que nós vemos quando Jesus vai ser batizado, o João Batista vai dizer, mas eu que deveria ser batizado por você? E Jesus vai dizer, mas deixa por enquanto, né? Vai dizer algo mais ou menos assim. Então, Jesus foi batizado ali como um rito de purificação para início do seu ministério. Então, nós podemos ver até quando Jesus ele entra ali no templo, ele expulsa os vendilhões, ele ensina no templo, e os líderes religiosos ficam revoltados com aquilo que Jesus está fazendo, e eles vêm questionar Jesus, e perguntam, com que autoridade você está fazendo todas essas coisas? E Jesus dá uma resposta que a gente estranha, que parece não ter nada a ver. Ele fala assim, eu vou responder para vocês, se primeiro vocês me responderem uma pergunta. Com que autoridade João batizava? A autoridade dele vinha dos céus ou a autoridade dele vinha dos homens? E dizem que os líderes religiosos, então, eles começam a pensar entre si, e eles dizem assim, se nós dissermos que vem do céu, nós já sabemos qual vai ser a resposta dele. Ele vai dizer, então por que vocês não creram nele? E se nós dissermos que é dos homens, a multidão vai nos apedrejar, porque todo mundo reconhece João como um profeta de Deus. E aí eles vão dizer para Jesus, nós não sabemos. E Jesus aí fala, então pouco eu vou responder a pergunta de vocês. Mas o que tinha a ver? É porque João foi aquele quem batizou Jesus. João foi aquele quem... João ele era da tribo de Levi, o pai de João, Zacarias. Ele estava no templo, lá servindo no templo, quando ele recebeu ali a revelação de que João Batista nasceria. Então João era da tribo de Levi e ele tinha o direito de fazer aquele rito de purificação com Jesus. Então Jesus foi batizado, ele recebe uma autoridade que vem ali da tribo de Levi. Mas os líderes religiosos não responderam e eles não tiveram a sua resposta. Jesus, ele tinha autoridade para estar pregando, porque a autoridade dele havia sido dada pelo próprio Deus. E quando Jesus é batizado, o Espírito vem sobre ele e o Espírito é que habilitava os sacerdotes, os profetas a realizar ali o seu ministério. Então, Jesus tinha autoridade para fazer tudo aquilo que ele estava fazendo, a autoridade vinda do próprio céus. E é por isso que Jesus faz essa pergunta para eles. Então, Jesus foi batizado só com 30 anos, mas o batismo de João Batista, que é o batismo pelo qual Jesus passou, ele não é o mesmo batismo cristão. Outra objeção que as pessoas levantam é: as crianças não preenchem as condições necessárias para o batismo, né? Que é o arrependimento e a fé. Então as crianças não podem se arrepender, as crianças não podem manifestar a sua fé, então as crianças não podem ser batizadas. Mas se a gente for usar esse argumento, a gente vai perceber que esse mesmo argumento, ele iria excluir as crianças dos céus. Porque para entrar no reino dos céus, é necessário também arrependimento e fé. Então, as crianças que morreram na infância foram todas para o inferno, né? Essa é a questão. Porque Lucas 13:3 vai dizer: se porém não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então, se as crianças não podem se arrepender e ter fé, então as crianças que morrem na infância vão para o inferno. João 3,18 vai dizer: quem nele crer não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Então arrependimento e fé é necessário também para entrar no céu. Se a criança não pode ser batizada porque ela não pode ter arrependimento e fé, então as crianças que morrem na infância vão todas para o inferno. Evidentemente, esse argumento ele vai dizer respeito somente aos adultos, os quais podem exercer fé e não as crianças. O batismo de adulto deve realmente ser precedido de uma profissão de fé crível. Quanto às crianças, a Bíblia também declara: se alguém não quer trabalhar, também não coma.
E nem por isso alguém argumentaria que as crianças devem ser deixadas com fome porque não exercem uma profissão. Então tem argumentos na Bíblia que ele é válido para adultos, mas não se aplica no caso das crianças. Como também esse argumento aí de que quem não trabalha que também não coma. Isso se aplica a adulto, mas não aplica a criança. Então é claro, alguém que não é crente, para ser batizado, ele tem que se arrepender e tem que professar sua fé. Mas não é o caso das crianças. Isso não se aplica às crianças. Porque esse argumento ele iria invalidar também a circuncisão do Antigo Testamento. Então quer dizer que no Antigo Testamento Deus estava errado quando ordenava porque no Antigo Testamento é explícito que as crianças devem ser circuncidadas. Então estava errado porque as crianças não podiam ter fé? Porque lembra, no Antigo Testamento também era pela fé que as pessoas eram salvas, né? Era pela fé. Não tinha como a pessoa ser salva pelas obras porque todo mundo já era pecador, as obras todas já eram manchadas pelo pecado. Então era pela fé também. Então estava errado no Antigo Testamento? Os infantes, filhos da promessa, não eram circuncidados no Antigo Testamento porque criam. Mas eles eram circuncidados com base na instituição divina que inclui na aliança. Então por que as crianças eram circuncidadas? Porque as crianças elas estavam incluídas na aliança da graça. E porque elas estavam incluídas na aliança da graça, elas faziam parte do povo de Deus. E se elas faziam parte do povo de Deus, então elas tinham que passar pelo rito de iniciação, que era a circuncisão. Da mesma forma, os filhos dos crentes da nova aliança, eles não são batizados porque creem. Os adultos, sim. Os filhos dos crentes, não. Nem porque são eleitos, presumidamente eleitos, porque algumas pessoas também vão entender errado, vão dizer assim, os presbiterianos acreditam na predestinação e é por isso que eles batizam crianças. Não. Não tem como saber se são eleitos ou não são. Mas eles são batizados com base na mesma instituição divina que entendemos que não foram excluídas da aliança do Novo Testamento. Então, quando você lê o Novo Testamento e você vê, por exemplo, Cristo falando que as crianças pertencem ao reino dos céus, ou a Pedro falando que o reino pertence a nós e aos nossos filhos, então você vê que as crianças elas estão inclusas no pacto da graça. Elas devem fazer parte do povo de Deus. Do reino de Deus, né? Elas fazem parte daqueles sobre quem Deus é rei. E se elas fazem parte do povo de Deus, então elas têm que passar pelo rito de iniciação na igreja visível, que é o batismo. Então, as crianças, elas não são batizadas por causa da sua fé, mas elas são batizadas porque elas fazem parte do pacto, elas estão inclusas no pacto. E outras pessoas vão dizer assim, mas não seria mais interessante você apresentar as crianças em vez de batizá-las? É só que batismo é bíblico. Batismo a gente encontra na Bíblia. Esse negócio de apresentar, consagrar, isso a gente não encontra na Bíblia. A gente vê as crianças na Bíblia sendo levadas para circuncidar ao 8º dia. Jesus foi levado para circuncidar ao 8º dia. E apresentar em casos especiais. Jesus foi apresentado também? Foi. Mas Jesus, ele foi apresentado e circuncidado, né? Mas Jesus, assim como outros que foram apresentados, né? Nós vemos alguns casos. Samuel, Sansão, João Batista e Jesus. Só que o que esses 4 tinham em comum? Eles eram nazireus. Dedicados a Deus desde criança para funções especiais. Então por isso que eles eram apresentados. Samuel, Sansão, João Batista e Jesus. Jesus, pela providência divina, mora em Nazaré. É criado em Nazaré, cresce em Nazaré. E o texto bíblico vai dizer que é porque ele seria chamado de o Nazareno. Ele é o nazireu dos nazireus. Então, essas crianças, elas eram crianças dedicadas a Deus para missões especiais. Por isso elas foram apresentadas no templo. Mas não era algo que se fazia. O que se fazia era o batismo. Era a circuncisão, que é o batismo da antiga aliança. Outro argumento que as pessoas levantam, não é uma incoerência batizar a criança e não permitir que participem da ceia? Né? Porque na igreja presbiteriana, as crianças elas são batizadas, mas elas não participam da ceia. Aí as pessoas dizem, se é batizado, por que não pode participar da ceia?
Não foi batizado? Não pode ser batizado? Por que não pode participar da ceia? Bem, é incoerência tanto quanto você ter um filho, você tirar a certidão de nascimento dele, mas ele não poder tirar ali a carteira de habilitação. É incoerência isso? Não. Por quê? Porque a certidão de nascimento significa que ele é um cidadão, mas ele ainda não tem idade para fazer aquela outra coisa que é dirigir. Ainda não tem as habilidades para fazer aquela outra coisa que é dirigir. Então, o batismo é um rito de iniciação. Então, para fazer parte do povo de Deus, precisa se batizar. Mas ele ainda não tem capacidade para discernir o corpo e o sangue de Cristo. E Paulo diz que quem come do pão e bebe do vinho sem discernir, condena a si mesmo, está trazendo maldição para si mesmo. Então, para Páscoa, sim, para ceia, sim, precisa de conhecimento. Assim como era para Páscoa. Né? Para Páscoa, tinha uma parte que era necessário o conhecimento. E aí, os estudiosos vão dizer que haviam atos cerimoniais ligados à Páscoa que as crianças não podiam participar, como exemplo, elas não podiam oferecer o sacrifício ali que estava ligado à Páscoa. Então, para a ceia do Senhor é necessário conhecimento. É por isso que só pode participar da ceia depois que faz a profissão de fé. Porque quando você faz a sua profissão de fé, a sua pública profissão de fé, então você está declarando que você crê no Evangelho, que você entende o Evangelho e que você entende, inclusive, o que significa o pão e o que significa o vinho. E era assim com os judeus, e ainda hoje é assim, né? As crianças elas são circuncidadas ao 8º dia, e quando elas completam ali entre 12 e 13 anos, elas fazem o bar mitzvah. Né? O bar mitzvah, que significa o filho da lei, é onde ela confessa publicamente ali o que os judeus creem, e a partir dali ela é considerada uma cidadã judia. Então E isso permanece na nova aliança. A criança ela é batizada quando ela tem mais ou menos 8 dias de nascida, e depois ela passa pela profissão de fé, ela faz a sua pública profissão de fé, e aí sim ela passa a participar da ceia do Senhor. Então, é seguindo aquilo que tinha na antiga aliança. Na antiga aliança, ela era circuncidada, mostrando que faz parte do povo de Deus, e depois ela fazia o bar mitzvah, que mostra que é um adulto. Né? Eu errei quando eu falei anteriormente, não é que ela passa a ser um cidadão, ela é um cidadão quando ela é circuncidada. Agora, um cidadão adulto, né, já considerado um homem ou uma mulher, só depois que faz o bar mitzvah. E o bar mitzvah, tanto meninos quanto meninas fazem o bar mitzvah. Então, é por isso que os presbiterianos, eles batizam, mas eles não participam da ceia enquanto não fazem a sua pública profissão de fé, porque aquele que come do pão e bebe do vinho sem discernir o corpo de Cristo, esse traz para si maldição, porque a morte de Cristo, que é o que significa ali o pão e o vinho, ela significa salvação para aqueles que creem, mas ela significa condenação daqueles que não creem. Se uma pessoa come sem crer, ela está ali anunciando a sua própria condenação. Então, você tem que entender o que significa a ceia, o evangelho, para você participar da ceia do Senhor. Então, essas são as respostas, as objeções, as principais objeções feitas contra o batismo. E aqui, então, nós concluímos esse nosso estudo a respeito do batismo cristão. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode escrever nos comentários aí embaixo, você pode mandar essa pergunta para mim no WhatsApp, se você tiver o meu WhatsApp, e eu irei responder com todo prazer. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento que nós podemos estudar sobre a Tua Palavra. Nós te pedimos ao Senhor que o Senhor esteja fazendo com que realmente tenhamos compreendido e com que pratiquemos aquilo que nós acabamos de estudar. Em nome de Jesus, que te nós oramos. Amém. Até a próxima.